You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Muito boa tarde a todos. Desde já, muito obrigado ao Mateus pelo convite para esta entrevista. Eu passo então a apresentar-me. O meu nome é Edgar Torita. Sou um criador amador de aves, neste caso de agapornis, rosicolis e ringnecks. Tenho as minhas aves em Portugal. Sou português e resido entre Portugal e Inglaterra, derivada à minha profissão. Eu comecei a criar agapornis um pouco mais a sério a partir de 2016-2017. Não deixa de ser um hobby, não o faço profissionalmente, mas foi a partir dessas datas então que eu comecei a praticar este hobby, a avicultura, um pouco mais a sério nessa espécie, neste caso agapornis rosicolis. Eu escolhi os agapornis pela simples razão de serem aves bastante ativas, bastante vistosas, com um enorme potencial a nível de trabalho de características e também de mutações. Essas foram realmente as principais razões pela qual eu escolhi criar agapornis, neste caso agapornis rosicolis. Eu neste momento apenas tenho na minha coleção de agapornis rosicolis. Cheguei a criar no passado agapornis fishery, no entanto não tenho como meta para já adquirir outras espécies de agapornis. Para já eu quero me dedicar 100% a esta espécie que estou a criar agora e trabalhar as características que tenho planeadas para o futuro. As mutações favoritas, eu tenho várias. Aliás, eu gosto, não tenho um gosto em particular, mas há realmente uma linha de aves que eu tento criar, que é os azuis, turquesa e azuis, e combiná-los com outras mutações também, como com os opalinos, com os canelas e com os pálidos. Neste momento é essa a linha de aves que estou a tentar seguir, combinado com long feather. No seguimento da pergunta anterior, parte mesmo por isso, ou seja, o trabalho que tenho feito e que tenho tentado alcançar é criar long feathers em azul turquesa e azul, estabilizar a linha de maneira a criar um plantel homogéneo com características muito semelhantes. É esse o meu objetivo a longo prazo. A nível da alimentação, a base da alimentação das minhas aves é em sementes. Eu neste momento uso dois tipos de marcas de sementes. Ambas são boas e ambas são de sementes de primeira qualidade. E isso é que é realmente importante, ou seja, comprar sementes de primeira qualidade que não tenham pó e que tenham um brilho realmente mostrando que as sementes são sementes novas e não são sementes velhas. A base da mistura é basicamente feita à base de alpista, cerca de 40%, com algum cártamo, néger, painço branco, painço amarelo, algum cártamo, semente de cânhamo também, linhaça e também girassol.
E aqui o girassol pode-se aumentar e descer dependendo da época de criação, se está mais frio, se está mais calor, se as aves têm mais espaço para voar, para queimar gordura ou não. Pronto, isto são tudo coisas que podem ser um pouco alteradas, tendo em conta as condições que temos, as temperaturas do país em que estamos, mais nesse sentido. Entre complementos, a nível de legumes, costumo dar brócolos, disponibilizar pelo menos uma vez por semana brócolos, eles adoram e é bastante rico em vitaminas, e tenho sempre disponível na gaiola argila e osso de sépia, que eles também são também um pouco fãs de uma carência vitamínica ou de algum mineral. Eles conseguem ir buscar a argila e o osso de sépia. Eu infelizmente não participei em mais campeonatos ou exposições, só mesmo porque não posso, porque a minha vida profissional não me permite, porque viajo bastante entre Portugal e Inglaterra. No entanto, em 2017 houve a oportunidade de concorrer e participar numa exposição que foi a Avishira, da qual inscrevi algumas aves e consegui ser campeão com um turquesa violeta pálido, e então fiquei super contente. Vale o que vale, obviamente, mas dá sempre um incentivo extra a continuarmos a continuarmos a trabalhar com estas aves e a desenvolver novas características. Em relação à média de crias e filhotes que eu crio por ano, derivada à minha profissão, basicamente eu não consigo ter um grande plantel. Isto até porque ter um grande plantel não me iria dar possibilidades de o controlar e de lhes proporcionar as condições devidas para que as aves tenham uma boa qualidade de vida. Assim sendo, eu normalmente crio com 6 a 10 casais por ano, ou seja, por época. Normalmente deixo apenas as aves fazer uma postura. Se por alguma razão essas primeiras posturas, alguns casais, correr mal, então normalmente deixo eles fazer uma segunda. Mas os números rondam sempre entre os 35 e se for uma grande época com esses casais ronda entre os 45 e os 50. Mas normalmente os números mais corretos são entre os 35 e os 45, os 35 e os 45 filhotes por época. Posso acrescentar também que este é realmente o método que funciona para mim, para a minha situação. Não vale a pena ter muito mais casais derivado à minha profissão e ao tempo despendido que eu tenho, que eu posso despender para as aves, e ao longo do tempo tem-se comprovado que nestes parâmetros, nestas condições, eu consigo ter um acompanhamento muito mais profissional, digamos assim, que consigo ter muito mais controle nos casais que eu tenho. Ajuda também pelo facto de ter controle veterinário, ou seja, fica tudo muito mais fácil de controlar quando se tem poucas aves, e poucas aves não é sinónimo de não conseguir trabalhar ou não chegar a certos objetivos que nós temos. Obviamente que não conseguimos fazê-lo a uma grande escala, mas também se nós não temos o tempo, se tivermos demasiadas aves e não conseguirmos dar-lhes a atenção devida, então aí o trabalho vai se perder e não vamos conseguir nos focar nas características ou nas mutações que pretendemos trabalhar. Como tal, é muito importante que nós, criadores, e pessoas que estejam na mesma situação que eu, que realmente façam um plano daquelas mutações ou das características que querem trabalhar, e que se adaptem realmente para que consigam atingir esses objetivos. Esse é realmente também um conselho que quero dar. A estrutura do meu aviário, do criador, é muito simples. Eu tenho uma estrutura, uma divisão que é composta por 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura. Dentro dessa divisão existe cerca de 7 voadeiras. Essas 7 voadeiras, 6 delas têm as medidas de 1,5 m de comprimento por 1 metro de altura e 75 cm de largura. E tenho também uma outra que tem 2 metros de comprimento por 1 metro de altura e 80 cm de largura. Normalmente estas voadeiras são utilizadas para aves que estão a descansar. Eu normalmente tenho machos,
fêmeas em gaiolas separadas e depois também juvenis, neste caso as crias de épocas passadas também, à espera de ganhar maturidade sexual para depois escolher algumas crias ou algumas aves para ceder também. Essas realmente são as condições que eu tenho a nível de voadeiras. A nível de gaiolas de criação, eu optei por gaiolas em rede. Optei em gaiolas em rede porque pensei em fazer em PVC. No entanto, a estrutura e o local onde tenho as aves, normalmente sofre um pouco com umidade um pouco alta e sendo em PVC isso poderia influenciar. Neste caso, por isso é que optei por gaiolas de rede. Estas gaiolas têm medidas de 80 cm de comprimento por 45 cm de altura e 45 cm de largura. O ninho que eu utilizo é um ninho horizontal, de gaveta, com uma divisão a meio. Portanto, sempre criei com este tipo de características, com este tipo de ninhos, com este tipo de gaiolas e realmente, no meu caso, é o que melhor funciona. Além dos agapornis, eu tenho também ringnecks. Isto é algo um pouco mais recente agora. Eu no passado, antes de me dedicar aos agapornis, era realmente ringnecks que eu tinha. De várias mutações, dos opalinos, cabeça e cauda claras, combinados com violeta, violetas do fator. Tinha double split também, portadores de cabeça e cauda clara e opalinos. Foi realmente, se calhar, as aves que mais investi há uns anos atrás, porque viajei até à Bélgica, viajei até à Holanda, visitei provavelmente os melhores criadores da atualidade nesse tempo e escolhi aves com características bastante interessantes e mutações raras, um pouco raras na altura, que pouco se ainda havia na Europa. E como tal, este ano, o ano passado, 2020, decidi então adquirir um casal. Engraçado é que essas aves são filhos de aves que eu importei da Bélgica e Holanda, o que me deixa super feliz porque essas linhas ainda estão em Portugal. E então pretendo continuar a aumentar e provavelmente o foco vai ser dedicar-me à combinação opalina e cabeça cauda clara, que é a combinação que mais gosto nesta espécie. Quanto aos meus objetivos na criação, os objetivos de criação passa por manter ou construir, neste caso, um plantel homogéneo, com aves com características que eu gosto. Também, se houver a possibilidade de concorrer ou participar em eventos a nível de exposições, esse é também um objetivo. E também na parte dos rinecos, como mencionei, é construir, ou seja, um plantel basicamente direcionado a opalinos e cabeça de cauda claras. Mas a nível de agapornis é então construir um plantel homogéneo com boas características na linha de aves que eu gosto, que isso é o mais importante, e nos rinecos então continuar os trabalhos nos opalinos, cabeça e cauda clara. É uma dica que eu posso dar às pessoas que se querem iniciar na criação de aves. A melhor dica que eu posso dar é realmente a pesquisa, ou seja, é muito importante, mais que adquirir uma ave, é obter informação primeiro, estudar a espécie primeiro, antes de a adquirir. Como tal, antes de pensar na espécie que quer, tem que identificar primeiro. Quando a identificar, então passa para o processo de pesquisa de informação e de estudo sobre essa espécie. E esta é realmente a parte mais importante e fundamental. Esta vai ser a base para que nós consigamos proporcionar à ave as condições a nível de alimentação, as condições a nível de instalações, para que a ave se sinta confortável e para que um dia nos brinde com os ovos ou com as crias. Isto é realmente o mais importante. A maneira de o fazer é identificar o nome científico, e ao identificar o nome científico, esta é uma linguagem universal, ou seja, o nome científico é utilizado em todo o mundo,
e se vocês colocarem no motor de busca, por exemplo no Google, vai-vos aparecer muita informação. E aqui é realmente também importante diferenciar ou separar a informação que é importante e a informação que é verdadeira ou que não é verdadeira. Mas com estas pesquisas, e se vocês realmente perderem bastante tempo, e aqui é realmente fundamental, é a pesquisa e o perder, não é perder, é como um investimento no tempo que nós estamos a despender para pesquisar. Vocês vão perceber quais é que são as fontes mais fidedignas e as fontes menos fidedignas. E este é realmente o maior investimento. O investimento antes de adquirir uma ave não é no investimento na ave em si, é no investimento no tempo que nós estamos dispostos a investir para aprender sobre aquela ave. E como tal, não nos devemos só apenas limitar pela nossa língua. Devemos também pesquisar em sites de outras línguas, nomeadamente o inglês. E hoje em dia isto pode ser uma dificuldade para muita gente, mas no entanto, hoje em dia há plataformas que só com um clique nós fazemos copiar e colar, faz a tradução para nós. A tradução pode não ser à letra e pode haver algumas dificuldades, mas tenho a certeza, se nós despendermos do tempo necessário e investirmos no tempo, nesse tempo, nós conseguimos sempre extrair alguma informação que pode ser realmente muito importante para o bem-estar e que nos pode guiar para o sucesso na criação de certas espécies. E isso é realmente muito importante. Depois de então de fazer toda essa análise, vem a parte de adquirir as aves, e a parte de adquirir as aves, a parte eu aconselho sempre a adquirir aves a criadores que tenham alguma ideia e alguma experiência nessas espécies, e tenho a certeza que esses criadores também, à partida, que com o tempo, com o tempo não, perdão, com o facto dessa pessoa que está a iniciar quiser adquirir uma ave a eles, tenho a certeza que eles também farão um pouco o acompanhamento e darão algumas dicas e responderão a algumas dúvidas, de modo a que a pessoa saia mais confortada e com algumas respostas, digamos assim. E esse é realmente o meu conselho. Em primeiro lugar, passa por informação. Informação é realmente o mais importante. Depois de adquirir esse conhecimento, passamos então para a parte de adquirir a ave, e não esquecer, antes de adquirir a ave, ali no meio, fazer ou construir as condições para recebermos a ave também. Chegamos então assim ao final do questionário. Agradecer mais uma vez ao Mateus pelo convite. Espero que tenha sido útil este pequeno testemunho da minha experiência como criador e como entusiasta neste hobby. Se vocês tiverem mais interesse em ver algumas das minhas aves ou alguns vídeos, podem sempre seguir na minha página de Instagram, Edgar's Prime Birds, e no canal de YouTube também, Edgar's Prime Birds. Eu vou pedir ao Mateus para colocar então os links das minhas páginas na descrição, e se tiver algumas dúvidas podem sempre contactar-me e mandar mensagem, e eu assim responderei naquilo que puder ajudar. Um grande abraço a todos, cumprimentos aqui de Portugal neste momento, e boas criações a todos. Obrigado.